Boa noite. Moçambique registra sinais de dinamismo econômico com o crescimento das exportações minerais, novas soluções logísticas para o projeto de gás em Afuns, na província nortenha de Cabo Delgado, e maior mobilização de recursos para o setor privado. No primeiro semestre, a Kenmar expediu mais de 555 mil toneladas de produtos, enquanto a MEC lançou o serviço marítimo Afuns Shuttle. No mesmo período, o governo disponibilizou cerca de 74 milhões de dólares americanos ao setor privado através de diferentes mecanismos de financiamento. Em contraponto, os depósitos bancários recuaram em maio, num cenário que coloca novos desafios à mobilização da poupança e ao financiamento da economia. Os cerca de 74 milhões de dólares americanos anunciados pelo presidente da República correspondem ao valor acumulado disponibilizado ao setor privado através das diferentes edições do Fundo Catalítico e de outros instrumentos complementares. Não se trata de um único desempenho, mas de um esforço contínuo de mobilização de recursos para apoiar empresas e estimular a atividade econômica. Na quinta edição do Fundo de Recuperação Empresarial, foram abrangidas 93 empresas afetadas por calamidades naturais e outros choques, sobretudo nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Tete. Na sexta edição, integrada no programa Moço Rural, foram apoiadas 24 empresas de insumos agrícolas e 6 empresas produtoras de sementes, com um aporte adicional próximo de 4 milhões de dólares americanos. O desafio é garantir que estes recursos contribuam para restaurar ativos produtivos, preservar postos de trabalho e criar relações comerciais sustentáveis com os mercados. No setor mineiro, o complexo de Moma apresenta resultados mistos. A Kenmar expediu 555.600 toneladas de produtos no primeiro semestre, mais 14% face ao período homólogo de 2025 e em linha com a meta anual de pelo menos 1,1 milhão de toneladas. Parte deste resultado, contudo, reflete o escoamento do estoque previamente acumulado. A produção de concentrados de minerais pesados recuou 34% no semestre, enquanto a de ilmenite caiu 39%. A infraestrutura de paragem única da fronteira de Machipanda, na província de Manica, vai ser construída e gerida por um operador privado, deliberou esta terça-feira o governo. Avaliado em mais de 30 milhões de dólares americanos, cerca de 1,9 mil milhões de meticais e com duração de 25 anos, o projeto visa a modernização e a exploração comercial dos serviços públicos transfronteiriços. O decreto aprovado pelo Conselho de Ministros esta terça-feira estabelece a base legal para a concessão em regime de parceria público-privada a um operador privado para construção, operação, manutenção, gestão e devolução ao Estado das infraestruturas do projeto integrado de modernização e expansão do empreendimento. Com duração de 25 anos, o projeto será viabilizado por um investimento de 30 milhões de dólares americanos, equivalente a 1,9 milhões de meticais. O decreto estabelece a base legal para concessão em regime de parceria público-privado a um operador privado, nomeadamente o consórcio Union Portkin e Zhongmei. O consórcio supramencionado foi vencedor do concurso público internacional lançado no ano passado. Entre vários benefícios deste empreendimento, destacam-se a promoção da eficiência do corredor da beira, reduzindo o tempo de espera e, consequentemente, os custos, tornando o corredor mais competitivo e atrativo. Construção de casas para acomodar todos os funcionários públicos afetos aos serviços fronteiriços naquele ponto, bem como a criação de mais postos de trabalho. Na mesma sessão, o governo chancelou a estratégia de regularização da dívida do Estado junto aos fornecedores, que visa assegurar a conformidade legal, transparência, previsibilidade e sustentabilidade fiscal. Os principais objetivos da estratégia são assegurar o levantamento, validação rigorosa e regularização sustentável da dívida do Estado junto aos fornecedores, garantir a conformidade legal, a transparência e previsibilidade no reconhecimento e liquidação de passivos, mitigar o risco de duplicação de pagamentos e assegurar que apenas obrigações legítimas sejam objeto de regularização.
definir mecanismos sustentáveis de financiamento, conciliando a regularização dos atrasados com a estabilidade macroeconómica e sustentabilidade da dívida pública. As perdas cambiais do Banco de Moçambique continuam a crescer. No primeiro semestre de 2026, aumentaram 15,29 mil milhões de meticais, elevando o valor acumulado para cerca de 138 mil milhões de meticais. O alerta consta da revisão limitada às contas intercalares do Banco Central, elaborada pela Forbes Mazares. Os auditores voltam a apontar o incumprimento da lei que determina que estas perdas sejam acumuladas ou assumidas pelo Estado através da emissão de títulos de dívida pública. As perdas cambiais não realizadas em moeda estrangeira foram as principais responsáveis pelo agravamento registrado nos primeiros 6 meses de 2026. Segundo a Forbes Mazares, o valor em causa aumentou em 15,29 mil milhões de meticais no primeiro semestre, passando para cerca de 138,33 mil milhões de meticais. A situação resulta de um mecanismo previsto na Lei Orgânica do Banco de Moçambique, que determina que os saldos devedores da conta especial de flutuação de valores sejam assumidos pelo Estado. A lei estabelece que a cobertura deve ser feita através da emissão de títulos de dívida pública a favor do Banco Central. Mas, segundo os auditores, o Estado moçambicano não assume estas responsabilidades desde 2005. Em agosto de 2025, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, afirmou que a decisão de emitir títulos de dívida pública para compensar as perdas cambiais cabe ao Estado. Este é o espaço de análise. Vamos falar do desempenho da nossa economia, olhando para aquilo que são os resultados das exportações, o comportamento do câmbio e também das perspectivas do crescimento do ponto de vista de arrecadação de receita. Dr. Derek, uma vez mais saudações, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Hoje estamos a fazer espécie de uma radiografia da nossa economia, olhando para aquilo que foi o seu comportamento no primeiro semestre, tendo em conta que já passam 2 meses já do segundo semestre e nós queremos saber, olhando para o conjunto dos acontecimentos, falamos do financiamento ao setor privado, aumento das exportações minerais, como documentou a imagem na reportagem que passou, novos investimentos logísticos e a evolução do sistema bancário que este país registrou neste período. Que fotografia se pode trazer da nossa economia neste período em análise? Bom, saudações a si, saudações aos telespectadores, saudações à equipe técnica que nos acompanha. Temos a dizer que a economia vai mostrando sinais ou alguns vetores de uma recuperação ainda que lenta, mas essa recuperação é consubstanciada com um conjunto de iniciativas governamentais que o governo tem estado a desencadear, quer seja dentro da nossa economia e também fora, nas visitas que o governo tem estado a efetuar junto de parceiros de cooperação internacional e instituições multilaterais, no sentido também de vender uma melhor imagem do país num período em que nós tivemos situações menos boas. Esta credibilidade ou essas iniciativas que o governo tem estado a fazer resultaram, por exemplo, na retirada do país da lista cinzenta e de um anúncio da União Europeia que, eventualmente, também Moçambique poderia ser reavaliado nessa perspectiva. E nós também podemos juntar as iniciativas do governo a um conjunto de iniciativas que estão a ser desencadeadas pelo setor privado, que tem estado a responder, naturalmente, avaliando aqui alguns riscos ainda existentes, por exemplo, na resposta tem estado a ser feito no projeto logístico que vai permitir ligar Nacala a Fungi Maputo ou Maputo Nacala, num corredor logístico que estamos aqui a falar na via 0. Isto permite de alguma forma que a economia ou mostra sinais de que a economia está-se a preparar para um eventual aumento da produção do gás natural liquefeito na região norte do país. Podemos considerar este um sinal de crescimento consistente ou é apenas sinais de um crescimento moderado? Nós pensamos que é um crescimento moderado. A consistência deverá ser medida pelo menos em cerca de 3 trimestres. Estamos a dizer que nesta avaliação inicial dos indicadores que têm estado a ser retirados, que esses indicadores empresariais da atividade econômica mostram que há sinais de retoma. Agora, precisamos ver ao longo destes períodos como é que a economia vai se comportar se continuarmos a ter estes
esses sinais de forma permanente, de forma constante, aí nós poderemos concluir de que existem processos já consolidados e que estamos num processo todo ele integrado e que vai permitir aqui que a economia possa retomar aos níveis anteriormente conhecidos. Agora, nós podemos também juntar a componente da evolução do sistema financeiro. Se nós estivermos a olhar para relatórios que foram divulgados pelo Banco de Moçambique, nós vemos que a economia tende a utilizar instrumentos digitais. Há uma migração da banca tradicional para os sistemas modernos, os sistemas digitais. Agora, o único reparo ou o único alerta que podemos juntar aos dados do relatório financeiro é o facto de parte dessas transações estarem a passar para as carteiras móveis que não estão vocacionadas aqui a produtos financeiros, como é o crédito à própria economia. Então, precisamos de encontrar instrumentos dentro do sistema financeiro que permitem que a evolução das transações que ocorrem dentro do sistema digital possa, de alguma forma, consubstanciar em dados que permitam que o sistema financeiro possa emprestar ou dar créditos às famílias, às pequenas e médias empresas, a partir de um conjunto de dados que se encontram neste momento migrados para os sistemas digitais. Havia perspectivas aqui de crescimento que foram feitas e divulgadas por várias instituições. O FMI trouxe a sua narrativa do ponto de vista daquilo que prevê que seja o crescimento econômico de Moçambique. O governo também fez a sua perspectiva, o Standard Bank também fez a sua análise do ponto de vista do crescimento da economia. Acha que, olhando para a forma como esta dinâmica tem evoluído, a nossa economia vai chegar a essas perspectivas anunciadas pelas três instituições? Bom, eu acredito que sim. O mais importante é que, para além das projeções que estão a ser feitas, quer seja pelo governo, pelos parceiros e pelas instituições privadas que estão muito concentradas a olhar para estes dados, o mais importante é que exista um trabalho de todas as partes. E nós vemos este trabalho, ouvimos este trabalho a ser efetuado, do ponto de vista de ir à busca de parceiros, primeiro, a atrair o setor empresarial privado no sentido de investir. Há um conjunto de pacotes ou de reformas que foram sendo implementadas, um conjunto de fundos, até de iniciativas locais que foram sendo aprovadas, que é para garantir que exista um aumento da produção. Também vimos, durante este período de aprovação, de um pacote importante, que é a questão do conteúdo local. Este conteúdo local nós podemos ligar, por exemplo, aos projetos do gás natural liquefeito, a aprovação destas iniciativas que permitem que o setor empresarial, estamos aqui a falar do setor privado, que é aquele que é vocacionado para o aumento da produção, possa de alguma forma olhar para os instrumentos ou esta política de conteúdo local, possa ver de que forma que pode ajustar a sua forma de trabalhar em resposta às fortes exigências que são colocadas pelas grandes empresas dos megaprojetos, que tenham de ter esses aspectos em consideração, que é para garantir que exista um aumento da produção, com o aumento da produção exista uma maior empregabilidade ou que mais moçambicanos possam ser contratados. Agora, nós temos de ter em consideração que esta forte exigência que é feita em termos de cumprimento de padrões de certificação, de qualidade que essas empresas exigem, também está a ser complementada com o conjunto de exigências que o governo está a fazer. Aí nós já vemos os megaprojetos, primeiro, a incrementarem pacotes de formação, a divulgarem instrumentos que visam preparar o setor privado, que é para responder às exigências e aos padrões destes grandes megaprojetos. O trabalho tem de ser feito de todas as partes. Aquilo que cabe ao governo, iniciativas que visem retirar o país da lista cinzenta, dinamização da atividade privada, maior aproximação ao setor privado, por isso que vemos ao mais alto nível a representação do governo em iniciativas como a CASP e por aí em diante. Estamos a falar das Fundex e por aí em diante. Há um maior diálogo entre o governo e as instituições e, do ponto de vista de reforma, de condução de reforma, está a ser feito. Agora, precisamos ver de que forma é que o setor privado, a olhar para essas iniciativas, consegue, primeiro, tomar parte do processo, responder exatamente, esses incentivos criados pelo governo. Responder a esses incentivos. E os incentivos e as respostas não têm de ser vistas apenas do ponto de exigência de reformas, mas também garantir que a sua produção já começa a ser feita com maior qualidade, que existe uma produção de escala que é para responder à forte pressão, porque se nós olharmos para os projetos de gás natural liquefeito, os grandes megaprojetos exigem que, primeiro, o fornecimento de produtos locais seja feito, primeiro, com intensidade. Estamos a falar de economias de escala, coisa que nós não conseguimos inicialmente fazer. Isto vai obrigar que exista uma maior criatividade do ponto de vista de agregação de empresas do setor privado para responder a essas exigências. O mais importante é que cada um destes setores
comece a fazer a sua parte. A inserção de mais jovens no mercado do trabalho, estamos a falar de pequenos empreendedores ao nível local, falo das zonas recônditas, dos distritos, através do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, tem algum impacto no crescimento econômico do país? Pode estar a dar sinal também de que nós também estamos aqui e estamos a contribuir para o crescimento? Bom, a resposta concreta é que sim, tem grandes impactos dentro da economia nacional, porque primeiro vai existir uma maior circulação de recursos financeiros que permitem que os locais, ou as iniciativas locais possam, de alguma forma, escolher ir ao encontro das respostas às necessidades locais. Isto vai, de alguma forma, aumentar aquilo que é o volume de produção, ainda que seja por retransmissão, porque haverá a maior necessidade de compra de produtos, a maior prestação de serviços, isso de alguma forma vai dinamizar. Agora, o alerta ou aquilo que nós podemos aconselhar ao analisar o pacote em si é que temos de começar a complementar essas iniciativas locais com outro tipo de iniciativas que visem, por exemplo, se nós vamos a distritos ou vamos a localidades que têm comercializado, por exemplo, a madeira, possamos, por exemplo, incluir pacotes que visem importação de maquinaria para a transformação da própria madeira, para permitir que as comunidades locais possam ir ao encontro até do veto ou do reto presidencial que tem estado a dizer que temos de começar a transformar os produtos locais. Então, nós temos uma linha que naturalmente apoia as iniciativas locais, mas existem componentes que devem ser incluídas. Estamos a dizer que apoiamos financeiramente, mas também apoiamos em equipamento ou utilizamos essas linhas que é para garantir que exista maior importação de equipamento. Também podemos apoiar em informação, a olhar para os locais onde nós exportamos os nossos minerais, os nossos recursos naturais e por aí em diante, de que forma é que os produtos acabados são transformados nesses locais. E aí olhamos para pacotes de formação, podemos trazer formadores ou pessoas que trabalham esses recursos nas regiões para onde nós exportamos para que venham ensinar aos nossos locais para que possam retirar maior proveito. Doutor, indo na senda da sua explanação sobre o financiamento, como medir o verdadeiro sucesso desses programas de financiamento? Falo do Fidel, e entre outros, que o governo tem aprovado, governo e parceiros para as pequenas e médias empresas e também para esses pequenos empreendedores que fizemos menção. Isso é medido pelo dinheiro disponibilizado, pelo número de empresas beneficiárias ou jovens beneficiários ou pelo impacto na produção, emprego e vendas e receitas? Bom, eu penso que tem de ser medido por todos esses indicadores. Primeiro, é o número de beneficiários. Quantas pessoas é que conseguiram aceder a esses fundos, quantos novos empregos é que foram gerados, quantos contratos de fornecimento de produtos ou de serviços as iniciativas conseguiram trazer, e de que forma é que nós conseguimos, nas iniciativas, quer seja de autoemprego, que têm estado a ser geradas, iniciativas de empreendedorismo que permitem aqui uma geração de novas iniciativas empresariais, uma maior capacidade de escalas poderão ser geradas. Como é que nós vamos medir? É o impacto daquilo que está a ser gerado do ponto de vista de criação de novos postos de emprego, novos contratos de prestação de serviços ou também a criação de novas iniciativas contratuais, quer seja de fornecimento para o exterior ou internamente. Aqui nós poderemos naturalmente ver com um maior aumento dos níveis de produção e de produtividade. Pensamos que temos de complementar dessa forma. Obrigado, doutor. Foram anunciados cerca de 74 milhões de dólares americanos para apoiar o setor privado. Como devemos interpretar este valor, sobretudo na forma como chega às empresas e a forma como elas devem implementar? Bom, o que nós estamos a referir em relação a esse dado é o fundo catalítico. E aquilo que foi dito, até no desembolso dos valores, é que os 64 milhões de dólares é o acumulado. Já houve uma quinta e houve uma sexta edição. E reparemos para aquilo que tem estado a ser feito. Nós temos estado a falar de iniciativas que visem, por exemplo, olhar para a produção de sementes, olhar para a produção de alfaias agrícolas, uma melhor mecanização. Esse fundo catalítico já olha para essas questões, a olhar para os volumes de mais de 850 mil dólares que foram concedidos a empresas ou a instituições nacionais que estão vocacionadas à produção ou à melhoria da qualidade dos nossos produtos, das nossas sementes. Isto, de alguma forma, está a olhar para o volume de produção ou para a melhoria ou uma produção mais resiliente. Se nós estivermos a olhar ou para os impactos ou aquilo que vai ser o produto
destas iniciativas, dos valores que estão a ser anunciados, 4 milhões de dólares na quinta edição, 3 milhões de dólares nesta edição, com mais focalizados à produção de sementes, aumento da produção, então poderemos dizer que estamos a criar bases, primeiro, para uma economia mais resiliente. Os fundos catalíticos visam responder a situações ou eventualidades de choques climáticos. Então, se nós olharmos para uma melhoria de sementes, de alfaias agrícolas e por aí em diante, estamos a dizer que estamos a criar bases. Mas o mais importante que o governo também tem de começar a transmitir para o setor privado dessas empresas e por aí em diante é que não temos de criar situações em que seja recorrente. As iniciativas governamentais, os fundos, têm de começar a abarcar ou atingir novos entrantes. Estamos a dizer que há um grupo agora que obteve recursos, tem de reaproveitar esses recursos para uma maior geração, uma maior produção de sementes. Esses sementes devem ser entregues aos produtores e a medição ou os impactos devem ser medidos a partir do momento em que nós começamos a ter novos entrantes, novas entidades a entrar. Isto não quer dizer que os fundos não possam ser alocados aos mesmos, mas a alocação não deve ser para resolver o mesmo tipo de problemas que esses empresários iam à fonte. Mas acreditamos que, por ser uma sexta edição, haverá naturalmente algumas lições aprendidas que o governo naturalmente Doutor, está estes a olhar. financiamentos visam potenciar as empresas para que produzam mais, para alimentar o país e não só também para exportarem. As exportações moçambicanas cresceram no primeiro semestre. Há sinais aqui que indicam isso. Por exemplo, a Kenmar aumentou as exportações para mais de 555 mil toneladas, apesar da redução na produção no primeiro semestre do presente ano. O que este desempenho nos diz sobre o setor mineiro e sobre as exportações moçambicanas, tendo em conta que nós tivemos a Mosal, que parou de exportar quando paralisou as suas atividades? Bom, eu há dias atrás ainda ouvia notícias das exportações ou os relatórios de exportação antes da paragem da Mosal que também haviam crescido. Se nós incluirmos as exportações que estão a ser referidas pela Kenmar, nós podemos dizer que houve um crescimento do volume de exportações. Entretanto, esse volume de exportações permite, numa primeira mão com o Estado, que essas empresas tenham encaixes financeiros, mas precisamos de prestar atenção para o nível de produção. É verdade que os relatórios demonstram que as empresas aumentaram aquilo que é o volume de exportação dos seus produtos. Como é que se exporta o que não se produz? Eu posso entender? Sim, ou estamos a dizer sim. que estavam a exportar o produzido no ano anterior? Exatamente. Estamos a dizer que essas empresas tinham um volume de produção que foi acumulada, em períodos de menor procura dos mercados internacionais de produtos foram acumulados, mas se olharmos para o volume de produção deste período, nós podemos ver que houve uma descida de produção, mas esta descida não pode ser explicada apenas por fatores internos, tem de ser explicada por um volume. Primeiro, a questão de preços. Houve uma queda de preços dos principais produtos que Moçambique está a exportar. As empresas podem, de alguma forma, ou não ter exportado porque não era rentável exportar nesse período, ou pode ter sido uma menor procura internacional por esses produtos que pode ter determinado uma redução do volume de produção, visto que ainda existia produtos em estoque. Agora, isso tem de chamar-nos a atenção do ponto de vista de uma necessidade de maior diversificação econômica. Primeiro, é verdade que houve um aumento de exportação, mas esse aumento de exportação está a enfrentar aqui dificuldades naquilo que é o preço. O preço está a baixar. E o facto dos preços estarem a baixar pode significar que as empresas possam estar a retirar menor proveito econômico. O indicador que nós temos que usar é o fato de que nós exportamos mais minérios do que produtos agrícolas. E se nós tivermos produzido para primeiro garantir a alimentação do nosso país, esse indicador de medição pode ser correto? Eu penso que fizemos as duas coisas. Houve um aumento de exportação de produtos minerais e produtos naturais. Também houve um aumento, se nós estivermos a olhar na altura em que falava-se do Instituto de Cereais, na altura houve um reto presidencial que nós olhávamos para os dados na discussão de que houve um aumento da produção em termos de produção agrícola. Esta produção agrícola também se consubstanciou num aumento da exportação. O que nós estamos a chamar a atenção é que no setor mineiro houve um aumento de exportação que não foi correspondido com um aumento da produção. Isto não é um problema econômico, pode ser um problema de mercado. O que temos de prestar atenção é que nós, ao olharmos para esses aspectos, é importante nós diversificarmos a nossa economia, ou seja, olharmos para os sinais que estão a ser trazidos pelo setor mineral,
e podemos obter as receitas que estão aqui a ser traduzidas ou a ser incrementadas aqui no volume de exportações e diversificamos a economia para o setor agrícola, onde nós podemos empregar mais pessoas. E se nós diversificarmos a economia para o setor agrícola, o agroprocessamento, a agroindústria e por aí em diante, podemos captar mais receitas do ponto de vista de criação de postos de emprego. O que não se pode fazer é apostar todos os recursos em economia ou em setores empresariais de alta intensividade de capital e menor contratação de postos de emprego. Essa chamada de atenção importante, porque em cenários idênticos a estes, vamos imaginar um cenário em que nós tivéssemos vendido mais no ano passado, em que não existisse estoque, estaríamos a dizer que nem tivemos volumes maiores de exportação e nem tivemos um aumento de produtos ou em termos de produção. Doutor, a velocidade com que se tem aprovado e implementado projetos de desenvolvimento pode ser um sinal de que no próximo ano Moçambique possa registrar um crescimento favorável em relação às outras economias da região? Bom, eu não estou muito preocupado em relação a olhar para a velocidade. Eu já explico porquê. Porque é por causa da execução. Nós podemos aprovar instrumentos ou aprovar reformas. Mas o maior desafio que nós temos, não só de Moçambique, de todos os países da região, é a forma como nós executamos aquilo que é aprovado. Daí que é importante que existam projetos ou linhas que estejam a olhar para as reformas. Se nós aprovamos uma reforma, tem de existir um owner desta reforma que vai ser responsabilizado para a execução da mesma reforma. Isto é o que vai permitir que todas as iniciativas muito inteligentes, muito dinâmicas que o governo está a ser implementadas produzam resultados. Porque, de contrário, teremos reformas e que elas poderão ser executadas em 50% e não vão ao encontro daquilo que se deseja ou pretende. Mas já houve sinais no primeiro semestre deste ano e estamos a falar agora dos primeiros 2 meses de 2026 que também estão a registrar sinais positivos. Isso não é suficiente para dizermos que 2027 pode ser um ano promissor? É necessário, mas não o suficiente em todo. Aí que nós incluímos a componente da capacidade de execução. Mas pode ser um sinal de que a gente tem um direcionamento e sabe para onde vai. É importante para os mercados. Os mercados olham para o desejo de implementação de reformas. Isto é importante e faz com que o setor ou as instituições internacionais ou as empresas que queiram investir no investimento direto estrangeiro que estejam a olhar, naturalmente, olham para, ao nível dos países na região, quais são aqueles que são mais apetecíveis a introduzir reformas e de que forma é que estas reformas podem ajudar na obtenção de lucros para o seu investimento. Eu olho esta componente na perspectiva de maior credibilização, de maior vontade para imposição de instrumentos que visam responder às necessidades de maior dinamização dos negócios no país. Doutor, já comentou sobre isso, mas eu prefiro que a gente volte pela sua relevância. O lançamento do Afungi Shuttle, ligando Afungi, Nacala e Maputo, representa um sinal de retoma efetiva do setor do gás ou apenas uma preparação para uma maior atividade futura? Bom, eu penso que existem expectativas dentro da própria economia de que haverá uma retoma dos projetos de gás natural liquefeito e o setor privado, incluindo o próprio governo, porque terá existido uma aprovação, estão-se a preparar ou estão a criar condições, porque muitas vezes nós queixamos-nos da falta de preparo ou da falta de antecipação. Já há uma antecipação, quer seja do lado do governo, quer seja do lado do setor privado, que é para garantir que, numa eventual retoma, estes projetos encontrem capacidade instalada. Note que, se nós olharmos para o anúncio ou o comunicado da instituição, ele não olha apenas para a componente de recursos minerais, olha também para uma necessidade de maior dinamização econômica daquela região. Estamos a falar de Nacala, estamos a falar de Cabo Delgado e uma ligação também com Maputo. Então, estamos a preparar, estamos a criar bases dentro da própria economia para que responda. Isto, naturalmente, subsidiado com uma maior instalação de maior capacidade, que é aquilo que foi anunciado e que vai acontecer. E nós temos de acreditar que isto está a olhar também para a expectativa existente da retoma de projetos de gás natural liquefeito, mas a olhar para um conjunto de investimentos que estão a ser feitos no corredor logístico de Nacala. Doutor, e mesmo para fechar, os depósitos a prazo diminuíram 0,5% em maio deste ano.
Devemos interpretar esta redução como um sinal de pressão sobre a capacidade da produção ou, por outra, da poupança das famílias ou empresas, ou ainda é cedo para tirarmos esta conclusão? Bom, nós pensamos que é uma resposta do próprio mercado. Se nós estivermos a olhar que as taxas para depósitos a prazo situaram-se abaixo da inflação, aqueles que têm recursos financeiros vão comparar estes números e vão verificar se é ou não apetecível naquele momento constituir, imobilizar os seus recursos, porque os depósitos a prazo imobilizam parte dos recursos. Então, aqueles que estiveram a analisar optaram por utilizar outros instrumentos. Mas isso também encontra a resposta naquilo que é o volume de produção. Então, o que nós podemos aqui, com alguma calmia, olhar para esses dados, é como é que a economia vai responder neste segundo semestre face aqui a uma probabilidade de um aumento da produção nacional e, eventualmente, uma maior liquidez da própria economia e de um conjunto de instrumentos que o Banco de Moçambique está a implementar. Este relatório está a olhar para um período em que alguns instrumentos não vigoravam. Vamos ver como é que a economia responde, se continuará a existir uma ou fraca apetência por instrumentos de poupança ou se aquilo que são os instrumentos macroeconómicos poderão garantir que as empresas, as famílias tenham recursos para poupar, porque ninguém poupa o que não existe. E se temos para poupar, vamos sempre comparar aquilo que é, o que é que as instituições financeiras estão a pagar para garantir que eu possa ter vontade de imobilizar parte dos recursos na expectativa de ter retorno do ponto de vista de juros. Derek Mulatinho, obrigado mais uma vez mais por ter aceito o convite. Até a próxima semana. Obrigado, até a próxima semana. Nova ligação ferroviária permite ao maior produtor africano de lítio transportar concentrado através de Moçambique com menores custos. O Zimbábue passou a exportar o metal através do porto de Maputo. O Zimbábue, um dos maiores produtores de lítio de África, passou a exportar o metal através do porto de Maputo, em Moçambique, para reduzir custos e garantir o desenvolvimento econômico do país. A nova rota a exportar concentrado de lítio via Maputo resulta de uma parceria entre a National Railway of Zimbabwe e a Beit Bridge Bulawayo Railway, indica a ferrovia zimbabuiana numa nota esta terça-feira anunciada. O primeiro comboio, que transportava 1.000 toneladas de concentrado de lítio, partiu ontem, terça-feira, do desvio BBR, recentemente colocado em funcionamento. Segundo a ferrovia daquele país africano, o maior produtor e detentor das maiores reservas de lítio de África, a BBR fará o transporte do produto ao longo de 180 km de Guanda, onde se localiza a mina de lítio, até Beit Bridge, e neste último ponto a NZR assumirá a carga, percorrendo mais 300 km até Chiqualaquala, no sul de Moçambique. A NZR está totalmente empenhada em garantir o cumprimento do seu papel como transportadora de mercadoria a granel, assegurando assim que o desenvolvimento econômico contínuo do país não abrande. Fontes dos caminhos de ferro de Moçambique confirmaram a entrada do primeiro comboio de lítio zimbabuiano no país, referindo que a empresa mantém contactos com os donos da carga. Os CFM também operam mais de 230 km da linha férrea no Zimbábue no transporte de carga em 2 corredores, em resultado de acordo com a NZR. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão pública. Para estes e mais temas, queremos sempre contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. Boa noite, até lá, fique bem.